uma das características principais desse ambiente é justamente a conectividade. E daí nós observamos, então, que a indústria 4.0 está muito relacionada com orientação a serviços, ou seja, os modelos de negócio vão ser diferentes, não vou mais entregar simplesmente bens para os meus clientes, eu vou entregar bens conectados a serviços, a possibilidade de rastreabilidade dentro e fora do processo produtivo, o meu produto, desde quando ele é concebido até o momento que ele é descartado lá na economia circular, ele pode ser rastreado, posso saber exatamente o que acontece com esse produto durante toda a vida dele. A descentralização, o controle das máquinas e dos processos, ele vai chegar ao nível do componente, ou seja, um motor passa a ser um motor inteligente que está conectado numa rede e passa a trocar informações com o restante da cadeia, fazendo com que não seja mais necessário aquele formato tradicional dos grandes sistemas de comando, dos grandes painéis de comando, mas sim a inteligência de atuador e de sensor. Modularidade. Quando nós pensamos numa fábrica com essa capacidade de descentralização, é muito fácil imaginar que eu posso incluir e retirar elementos desse processo produtivo sem o mesmo impacto que eu tinha antes. Imagina-se que antes eu tinha que conectar cabos, desconectar cabos. Agora eu simplesmente informo para a minha rede que eu tenho um novo elemento. Tudo isso possibilitará operação em tempo real, ou seja, posso acompanhar a minha produção, mais do que isso, acompanhar o que acontece no meu equipamento em tempo real. Como foi dito na apresentação anterior, nós vamos ter a possibilidade de virtualizar toda a produção, ou seja, os equipamentos e o próprio processo produtivo. Vou conseguir simular tudo isso. Com essa possibilidade de conectividade, eu tenho a mobilidade, ou seja, acompanho isso de qualquer lugar que eu esteja, não apenas dentro da minha empresa, mas também fora. Outra realidade é a manutenção prescritiva, o fato de eu conseguir prever o que vai acontecer com os equipamentos baseado em Big Data e inteligência artificial. Tudo isso com a conectividade do 5G e com a possibilidade de utilizar, então, recursos de comunicação em todos os níveis do meu controle, em todos os níveis da minha fábrica. Para a gente entender um pouco qual a relação que existe, então, entre o 5G, a tecnologia 5G e a indústria 4.0, nós podemos olhar aqui o que acontece em termos de evolução da comunicação. Nós tínhamos a comunicação celular lá do 3G, quando ela surgiu. Era basicamente uma conexão que nos permitia envio de textos e acesso à internet, com algumas limitações, como, por exemplo, a largura de banda, a latência. Nós vamos falar um pouco da latência mais para frente, mas tipicamente o tempo de resposta dessa rede e a velocidade de troca de informação da rede. Quando nós olhamos para a tecnologia 4G, já demos um salto para 200 megabits por segundo aqui na largura de banda e as taxas de transmissão na ordem de 25 megabits por segundo, com uma latência entre 20 e 30 milissegundos, ou seja, muito menor do que a anterior, derrubamos por 10 essa latência. E agora, quando nós olhamos para a rede 5G, a realidade já muda totalmente. Nós trabalhamos aqui com largura de banda acima de 1 gigabit e taxas de transmissão de 200 a 400 megabits por segundo e, o mais importante, com uma latência de menos de 10 milissegundos. Resumindo, essas características fazem com que eu possa comandar equipamentos em tempo real. Então, quando nós olhamos aqui, é mais do que simplesmente uma atualização da rede de dados. É alguma coisa realmente que revoluciona a forma de nos conectarmos os equipamentos, as máquinas e, consequentemente, todo o processo produtivo, toda a cadeia econômica. 5G começa desde da sua concepção sendo pensado em uma conexão maciça, onde nós podemos ter um grande número de elementos participando da rede com uma taxa de transmissão, com uma velocidade extremamente alta.
E a característica, talvez uma das mais importantes, é a chamada baixa latência. Só para a gente entender, a latência é aquele atraso entre eu dar um sinal e receber esse comando ser entendido pelo elemento que vai processar o sinal. Vamos imaginar que nós estamos realizando, por exemplo, a operação de um guindaste remotamente. Eu não posso ter um atraso desse comando, porque pode significar que eu vou perder ou derrubar essa carga ou não, né? Então, essa baixa latência é o que nós temos que possibilita o controle remoto em tempo real. O que mais que o 5G vai propiciar para a indústria? Segurança intrínseca, porque a própria configuração da rede 5G já é uma configuração muito mais segura. Confiabilidade para as missões críticas. Luxo de dizer, não, vou ter uma disponibilidade de alguns minutos e depois nós vamos voltar a ter esse controle funcionando. E nós temos ainda a cobertura invasiva, que permite a conectividade de uma grande quantidade de equipamentos. Desempenho previsível, porque nós temos, com a baixa latência, e essa possibilidade de monitoramento em tempo real, muito mais consistência nessa rede de comando, alta capacidade multiusuário, é só nós imaginarmos o que acontece, por exemplo, numa instalação industrial ou numa instalação logística, quantos sensores nós vamos ser conectados ao mesmo tempo e o que vai acontecer com uma rede que não tenha condições de administrar todos esses sensores. A mobilidade sem esforço, ou seja, está implícito já que a conexão 5G é baseada no conceito de comando de conexão móvel. E aqui algumas possibilidades que extrapolam o que nós estávamos acostumados com a rede 4G. Por exemplo, eu posso, numa mesma rede, e essa abreviação é chamada RAN, né, Radio Access Network, se configura o seguinte, eu posso numa mesma rede configurar um perfil que seja para baixa latência ou comunicação ultra rápida. Posso me referir também a redes, um perfil de rede que tem um volume de dados extremamente alto, como, por exemplo, controles em tempo real de um processo de usinagem, um processo de manufatura aditiva. Ou ainda, uma quantidade muito grande de equipamentos conectados a essa rede. Temos aqui um exemplo. Eu tenho no perfil de uma mesma indústria a possibilidade de demandar muitos usuários, por exemplo, um processo produtivo, onde eu tenho inúmeros sensores e controladores, equipamentos de comando conectados, e eu preciso fazer com que esses equipamentos sejam atualizados em rede e que essa informação seja processada numa unidade central, num recurso de computação de simulação, por exemplo, para que eu possa fazer a tomada de decisão. Posso ainda ter operações onde eu exijo baixa latência. Por exemplo, controlar um robô remotamente. É uma situação dessa. Eu tenho que estar conectado com esse robô em tempo real para que eu possa operá-lo de forma segura. E ainda uma quantidade de dados muito grande sendo coletada, que eu vou ter que fazer a gestão desses dados em tempo real e somente através de uma rede com esse perfil. E quando nós olhamos aqui, 3 perfis diferentes conectados numa mesma rede. E aqui um exemplo do que pode acontecer numa rede industrial, onde eu tenho a chamada rede privativa, e talvez essa seja um ponto tão significativo para essa discussão. Eu imaginar controlar todo um processo industrial a partir de uma rede pública é extremamente arriscado, não só do ponto de vista de segurança de dados, mas como também de desempenho, ou seja, como que eu consigo assegurar a disponibilidade da rede em tempo integral se eu não tenho controle sobre ela. Então,
no desse o conceito de rede privativa se torna extremamente importante. E quais são os benefícios, então, dessas redes privativas industriais aplicadas a uma fábrica inteligente? O desempenho, a infraestrutura flexível e expansível, ou seja, eu posso ir escalando a minha rede na medida em que eu vou crescendo ou aplicando mais equipamentos de industrial IoT, a possibilidade de interoperabilidade, ou seja, conectar essa minha rede 5G com outros elementos, como, por exemplo, uma rede Wi-Fi ou outras tecnologias que estão surgindo, como Narrowband IoT, que é uma comunicação mais estreita para IoT, ou ondas milimétricas, que é um novo conceito para uma frequência muito mais alta. Além disso, tem a infraestrutura físico-cibernética segura. A própria estrutura da rede já me garante essa segurança. E também inteligência e autonomia, porque esse formato de rede me possibilitará a evolução dos meus sistemas, ou seja, a integração de mais inteligência na minha fábrica. E, finalmente, por que isso é tão importante discutir nesse momento? Porque após o leilão, nós vamos ter definidos, no leilão do 5G, nós vamos ter definidos alguns direitos de uso de faixas de frequência. E, então, é importante eu pensar que eu preciso criar um ambiente seguro para investimento. Porque o investimento necessário para uma infraestrutura 5G é um investimento alto. Porém, eu não posso fazer esse investimento se eu não tiver certeza de que eu vou poder usar daquele investimento, ou seja, daquela faixa de frequência, daquele recurso, durante um tempo. Muitos sistemas, uma vez implementados, eu não consigo simplesmente trocar. Desliga, agora passa para um outro sistema. Não, eu tenho que continuar ele por muito tempo. Por isso, eu preciso de uma segurança em relação ao investimento. Outro aspecto é que nós precisamos ter um alinhamento com padrões mundiais. Por quê? Quando nós falamos de automação, uma das características da automação é que, embora seja muito utilizada, é diferente do uso pessoal, onde nós temos milhões de equipamentos iguais. Na automação, dada a especificidade de uso, muitas vezes nós temos apenas centenas ou alguns milhares de equipamentos. Ou seja, se eu estiver seguindo um padrão mundial, eu consigo ganho de escala, eu consigo não só importar os equipamentos e aplicar aqui, como também desenvolver equipamentos aqui no Brasil e exportar esses equipamentos para países que usam as mesmas frequências que nós. O que nós temos? Nós temos que evitar o efeito jabuticaba, aquele que só existe aqui no Brasil. E, mundialmente, as redes privativas elas estão se tornando o habilitador da indústria 4.0. Muitos conceitos da indústria 4.0 se tornam possíveis graças à comunicação, à conectividade proporcionada pelo 5G e, principalmente, pela gestão através de redes privativas. Isso não ocorre com redes públicas, ao contrário, é um complemento necessário. A rede pública vai continuar existindo, sendo disponível, e as operadoras atuando. A diferença nesse caso é que nós temos que imaginar que a gestão de uma rede dentro do ambiente industrial é algo que ela tem que estar sob o domínio da própria indústria. Ou seja, a indústria que vai investir, ainda que a operação seja uma operação de uma empresa de telecomunicação que já está no mercado, a operação é feita por especialistas, porque não é nada tão simples assim operar, mas as decisões são tomadas pela empresa contratante. Aqui alguns exemplos que vão ficar gravados aí para que vocês possam ver, ou seja, o mundo busca realmente estabelecer quais são as melhores faixas de uso das frequências para que isso faça sentido, para que a gente possa então caminhar para esse alinhamento e essa otimização dos recursos dentro de uma rede 5G. Finalizando, nós não estamos falando mais apenas de comunicação entre pessoas ou de dados. Nós estamos falando de uma plataforma tecnológica que vai possibilitar o ganho de competitividade. E esse é um ponto relativamente importante para ser considerado, que o 5G ele vai se tornar um fator crítico para o desenvolvimento nacional, não só para a indústria, mas para o agronegócio, para a saúde, para a educação e para as cidades inteligentes.
Estamos finalizando aqui, vamos entrar na sessão de perguntas, né? E me coloco à disposição para complementar as informações e trocar ideias, caso alguém tenha maior interesse em depois se aprofundar nessa discussão. Desde já agradeço a atenção de vocês e a participação no nosso evento. Paulo Roberto, nós é que agradecemos aqui as suas explicações, trazendo à luz aqui essa questão do 5G nessa era industrial. A gente fala muito sobre conectividade, mais do que nunca estamos querendo que isso aconteça o mais rápido possível. A gente tem uma pergunta aqui que é com relação a quais as limitações das redes disponíveis em relação a 5G. Por exemplo, essa questão da possibilidade de eu configurar diferentes perfis de serviço em relação à rede 4G. Onde eu posso, por exemplo, configurar a minha rede para um volume grande de terminais, ou seja, de elementos conectados. Posso configurar minha rede para ter baixíssima latência, ou seja, operar praticamente em tempo real os equipamentos. E a outra seria a possibilidade de um grande volume de dados, maior do que seria suportável pela rede 4G. Então, isso já faz uma diferenciação. Eu poderia imaginar, por exemplo, conectar minha planta com o Wi-Fi, mas nós vamos observar que, mesmo as redes Wi-Fi, elas vão trazer limitações muito maiores do que nós temos na comunicação 5G. Ótimo. Outra pergunta é, hoje já precisa do 5G para implementar projetos 4.0? Se não, quando será necessário? Se não é uma urgência imediata de muitas empresas, por que então essa urgência do 5G? Ótimo. Na verdade, assim, nós pensamos sempre em indústria 4.0 do ponto de vista de pense modelo de negócio, ou seja, tente imaginar quais são as demandas do teu mercado no futuro e, em função disso, você vai criar os seus processos industriais e, consequentemente, as tecnologias necessárias. O interessante é que, com a conectividade do 5G, será possível eu oferecer serviços que hoje eu não ofereço para os meus clientes. Então, quando eu penso no modelo imediato, pensando em automação industrial, podemos continuar esse processo ainda durante um tempo sem o 5G. Mas quando nós pensamos em modelos de negócio diferentes, como, por exemplo, entrega com veículos autônomos, eu já vou precisar pensar em conectividade 5G. Por exemplo, produção remota de peças, né? Imagina que eu poderia, literalmente, fabricar uma peça de reposição de uma máquina que eu importei da Alemanha, por exemplo, eu fabrico a peça aqui no Brasil, sendo que a máquina é controlada pela empresa que fabricou o equipamento na Alemanha. Isso possibilitaria que eu fabricaria uma peça de reposição sem a necessidade de ter o transporte da peça de um país para outro, de um continente para outro. Reduz drasticamente o custo logístico e, ainda assim, eu não abro o segredo industrial, porque eu estou controlando a máquina de impressão 3D remotamente em tempo real. Essa é uma situação impensável sem a tecnologia do Chile. A gente fica pensando realmente que hoje muitas dessas realidades aí são impossíveis, né? Mas a gente acabou de falar sobre como às vezes tem chegado mais rápido do que a gente imagina, coisas que a gente prevê lá na frente. Então, até entro com essa pergunta, qual que é a expectativa para que o 5G já venha funcionar e ser uma realidade para a maior parte das empresas? Ótimo. Nós já, na verdade, já temos aplicações pilotos de 5G. Né? Começamos a fazer a implementação de alguns conceitos de 5G. O que nós vamos perceber é que, até que nós tenhamos a regulamentação aprovada e iniciemos os investimentos, podemos considerar que o 5G no Brasil vai começar a decolar daqui a uns 2 a 3 anos. E dentro de uns 5 anos, ele vai se tornar uma realidade dentro da indústria. Muitas empresas começarão a aplicar efetivamente o 5G dentro desse horizonte de 5 anos. Quero agradecer muito, acho que agora a gente já está no finalzinho ali do nosso tempo, né, já para vir para a próxima palestra. Muito obrigada por esclarecer aqui essas dúvidas, se colocou também à disposição
que as pessoas possam entrar em contato com mais alguns questionamentos. E Exato. como a gente falou no início, né, para que esse futuro, às vezes, vai chegar antes do que a gente imagina, né? Muito obrigada. Exato. Vamos criar também. É isso, exatamente. Muito Obrigado obrigada. pelo evento. Bom, dentro de alguns instantes iniciaremos a palestra A Indústria Caso da Proveste.